Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Luciana e hoje nós vamos falar sobre a cura do endemoniado gadareno. Então, eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês em Marcos, capítulo 5. Nós vamos começar lendo do versículo 1 até o 9. Depois a gente vai dando continuidade. Então, vamos lá? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espíritos imundos veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Até aqui por enquanto. Bem, irmãos, a gente pode ver que quando Jesus ele dá uma ordem, a ordem tem que ser cumprida. O diabo pode tentar de todo jeito querer atrapalhar que a ordem de Deus seja cumprida na nossa vida. Porque aqui no capítulo 4, no 35, diz: "Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem." E aconteceu aquela tempestade, tudo para impedir que eles chegassem à outra margem. Mas aqui no capítulo 5 diz: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem. Vocês viram, na vida da gente, pode acontecer a tempestade que for, mas a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Então, depois de tudo que aconteceu, depois dessa tempestade, eles conseguiram chegar à cidade de Gadara. E no versículo 2 diz que, ao desembarcar, logo um homem possuído de espíritos imundos veio do túmulo ao encontro de Jesus. Jesus, depois de enfrentar uma tempestade, ele chegou em Gadara para salvar um único homem que estava precisando de ajuda. E esse homem veio logo ao encontro de Jesus. Ele vivia nos túmulos. Os demônios, o diabo tirou tudo de bom que tinha desse homem. Tirou a família, tirou a liberdade, tirou a saúde, a dignidade, a decência, tirou tudo de bom que Deus tinha para este homem. Então aqui no 4 diz: "Porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo." Esse homem ele era um homem possesso por demônios. Ele já tinha sido preso várias vezes e ninguém conseguia contê-lo. Como acontece também pessoas que vivem no mundo do crime, que muitas vezes, diversas vezes já foram presas, acorrentadas. E nada disso resolveu. Muitos deles saem de lá do presídio cada vez mais revoltados. Porque o que liberta é Jesus, não é presídio. Claro que o presídio é necessário, é a lei. A lei tem que ser cumprida. Mas o que liberta verdadeiramente é Jesus. Aqui no 5, andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele era tão possesso que ele feria o seu corpo. Uma pessoa no seu estado normal quer proteger o seu corpo, não é verdade? A gente se ama, a gente se protege, a gente se veste, a gente se cuida. E ele não, ele se feria. A possessão era tão grande que ele se feria. 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Olha, vocês podem ver que os demônios, eles vieram desesperados, gritando: "O que é que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Os demônios eles sabiam muito bem quem era Jesus. Então eles vieram pedir
que eles não mandassem eles irem embora antes do tempo, porque lá em Apocalipse diz que eles serão mandados para o abismo, o diabo será mandado para o abismo para sempre. Então aqui ele veio pedir para não ser mandado embora antes do tempo. No 8, ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou qual o seu nome, ele respondeu: Legião. Legião é uma composição de 6.000 soldados romanos. Então vocês imaginam a força, o poder que tinha agindo nesse homem. Esse era o poder diabólico que agia nesse homem. Então a gente vai aqui para o 10. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Por que ele pediu para não ser mandado para fora do país? Então aqui no 10, eles pediram uma insistência para não serem mandados para fora do país. Por quê? Porque os demônios eles agem por territórios. Então cada território, cidade, região, eles agem em bandos por territórios. Então eles pediram para não ser mandado para fora daquela cidade, porque aquela cidade eles comandavam, eles dominavam aquela cidade. Aquelas pessoas todas obedeciam às ordens dos demônios. Aquelas pessoas não queriam saber de Deus. Então eles dominavam ali. Para que eles iam querer sair dali? No 11. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali perto do monte. E os espíritos imundos pediram-lhe a Jesus: mande-nos para os porcos para que entremos neles. Tadinho dos porcos. Por que nos porcos? Bem, gente, porque os porcos, eles eram animais imundos e impuros para os judeus. Eles não consumiam porcos, não criavam porcos. Já nessa cidade de Gadara, eles consumiam e vendiam. O comércio da cidade girava em torno da criação dos porcos, da venda dos porcos. Então, como para os judeus eram animais imundos, Jesus permitiu. Aqui no 13 diz: Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então, Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos para provar algumas coisas. Para provar para mostrar o potencial destruidor que aqueles demônios agiam naquele homem, como eles destruíram a vida daquele homem. Aqueles demônios foram capazes de entrar nos porcos e todos eles se suicidaram. Então vocês imaginam a força destruidora que tem nos demônios, numa pessoa que fica possuída. É por isso que muita gente entra em depressão e se mata, porque é uma força destruidora. E também para mostrar a todos à volta que Jesus tinha vencido todo aquele poder destruidor. E também para mostrar os valores daquele povo gadareno. Eles preferiram muito mais os porcos do que a Jesus. Eles deram mais valor ao dinheiro. O Deus deles era o dinheiro do que a Jesus. Então aqui no 14. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Eles saíram e foram falar para as outras pessoas o que tinha acontecido ali. Como Jesus tinha expulsado aqueles demônios e os porcos tinham se suicidado. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Vieram mais pessoas para ver o que tinha acontecido. 15. Aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Irmãos, quando eles chegaram, eles viram aquele endemoniado, aquela pessoa que eles conheciam há muitos anos, que vivia atormentado, que vivia preso, preso com correntes. Então eles chegaram e viram aquela pessoa, aquele homem sentado, uma pessoa que não tinha paz, que vivia gritando, nu, ele andava nu, gritando. Quando as pessoas se aproximavam dele era para acorrentá-lo, porque não suportavam estar perto dele. Então eles encontraram aquele homem sentado perto de Jesus, calmo, voltou ao seu juízo normal, como aqui diz.
vestido, ele estava sentado, vestido, ele vivia nu, se ferindo com pedras, ele estava vestido. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente volta ao nosso estado normal, quando a gente aceita Jesus, é se vestir. A gente se veste, a gente começa a ter vergonha do pecado. Então, esse homem se vestiu. Jesus mudou as vestes dele, de nu para vestido. E em perfeito juízo, ele estava em perfeito juízo, conversando normalmente. E temeram, eles ficaram com medo. Ao invés de glorificar, eles tiveram medo. No 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Olha, gente, eles podendo ser agradecidos porque Jesus libertou aquele homem, porque eles não precisavam mais viver com medo daquele homem, porque eles tinham medo dele, que chegaram ao ponto de acorrentá-lo. E ao invés de ter gratidão, não, eles pediram com insistência que Jesus se retirasse dali. Aqui provou que Jesus queria mostrar, provou quem eles eram e provou que eles deram mais valor aos porcos do que a Jesus, do que a Deus. Eles amavam mais o dinheiro do que a Deus. Então, aqui no 18, quando Jesus estava entrando no barco, vocês viram que Jesus nem insistiu para ficar lá, porque ele sabe do coração de cada um. Ele viu que aquelas pessoas não queriam ele, então ele nem insistiu. Já foi entrando no barco. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. Aqui a gente pode até se fazer uma pergunta. O que antes era endemoniado pediu a Jesus para ir com ele, para seguir ele, e Jesus não permitiu. Jesus atendeu o pedido dos demônios e não atendeu o pedido do salvo, do que antes era endemoniado. Mas por quê? Tudo tem um porquê. Por que Jesus não permitiu? O que foi que Jesus ordenou? Aqui diz: vai para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Esse versículo responde por que Deus não permitiu, por que Jesus não permitiu. Jesus não permitiu porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que dar o nosso testemunho primeiro dentro da nossa casa, para depois sair por aí fazendo a missão que ele nos confiou. Então, Jesus não atendeu por isso, não atendeu o pedido dele por isso. Ninguém melhor do que nós mesmos para dar testemunho do que Jesus fez por nós. E isso tem que começar dentro da nossa casa. Então, no 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Decápolis é uma região que contém 10 cidades. E a cidade que ele morava era Gadara. Então ele começou a proclamar o evangelho, começou a dar o seu testemunho em Decápolis, em todas as 10 cidades. Então ele cumpriu a ordem de Jesus. Ele ficou. Jesus foi embora, porque as pessoas de lá não quiseram que ele ficasse. Não quiseram aceitar ele. Mas ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele deixou um missionário naquele lugar para pregar o evangelho. Então, é isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. E fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.